Olá, sou Ediana Boeri. E eu, Lara Moraes. Bem-vindos a mais um Chama na Botina. Mais um programa que conecta a cidade ao campo e o campo à cidade. Mais um Chama na Botina, né? Hoje a gente tem uma convidada especial, não é verdade, Lara? Isso, nossa convidada lá longe, menina, mora longe. O bom da tecnologia é que ela aproxima mesmo as pessoas que estão distantes, exato, né? Exato. A gente vai continuar com essa pegada de que a gente não faz entrevistas fechadas, né? Não tem pergunta. Não tem pergunta fechada, não tem essa coisa de... Igual a vida, sem roteiro. Sem roteiro. Mas dá as boas-vindas então para nossa convidada, Lara. Bem-vinda, Kátia. A Kátia é produtora rural em Santa Catarina, né? Mas, Kátia, nós temos o hábito de aqui pedir para que a nossa convidada se apresente. Então, por favor, quem é a Kátia? Da onde a Kátia está falando com a gente? Boa tarde, Ediana. Boa tarde, Lara. É um prazer estar aí com a Agro Mulher Mais, né? Eu chamo na Botina. Que alegria, meninas. Bom, eu sou Kátia Helena Fener Rodrigues. Eu sou de São Joaquim, Santa Catarina, a terra da maçã e da neve. É uma alegria imensa estar com vocês participando, né? Nossa, como eu esperei, meninas, por esse momento. Nós também, porque olha, a gente já tinha marcado por um tempo e daí não deu certo, né? Até porque, gente, quem tá nos ouvindo e vai ouvir depois, né, o programa, a Kátia produz dois produtos do agro que não tem quem não goste. São raras as pessoas que não gostam, porque ela produz batata e ela produz pinhão. Então, sabe, é só que ela produz. Isso. E é verdade, Kátia, que você, essa propriedade já está com vocês há mais de 100 anos. Isso aí, Lara. Eu sou bisneta de tropeiros, né? Sou descendente de tropeiros. O meu bisavô foi, né, o que conquistou a propriedade aqui. Ele era tropeiro. O meu avô foi tropeiro. E eu estou na sucessão e eu fazendo o resgate, né, da história, porque aqui pro sul a gente tem muito, né, isso de fazer resgate da história, de legados, né, e da escrituração, que naquele tempo, né, não era até muito, né, normal, né, ter. A minha propriedade já passou aí 102 anos agora, né? Então, centenária. É uma alegria imensa poder estar, né, dando continuidade a um pouco, né, daquilo que eles deixaram, né? Sim, e você, no caso, é a primeira mulher desse legado ou você já teve outras mulheres fortes na família que assumiram a propriedade com o tempo? Naquele tempo, né, Lara, não era comum, né, a mulher ser a protagonista, né, à frente, mas eu venho sim de uma geração forte. O bisa, quando saía para fazer as troperiadas, quem ficava tomando conta da casa dos animais, né, e fazer charque, fazer queijo naquele tempo era o que eles levavam para Serra Abaixo, como a gente chama, né, litoral, para vender, era o que ela produzia, a bisavó. A minha avó, né, também custou, ela era filha única. O meu avô também foi um tempo, né, tropeiro, porque era o que se tinha, né, na época. Sim. E ela também, né, partia desse mesmo fazer, né, que era fazer charque, fazer queijo, tecer lã, né, fazer bacheiros, fazer o poncho, né, de lã, que aqui é muito frio. Então eu venho dessa família com muito orgulho, mulheres fortes, determinadas, mulheres que já tinham que aprender, né, naquele tempo, a estar conduzindo a propriedade na falta, né, do esposo. Lógico que não era normal, né, dizer que a mulher estava à frente, né, mas elas sempre estavam ali presentes e sempre conduzindo a propriedade.
e fazendo o trabalho como se fosse o próprio marido, né? Que não tinha escolha. Exato. Assim, eu só vou varrer a casa, lavar a louça e fazer almoço. A pegada era a pegada mesmo, né? Era capina, Era pegada. tosquia e carnear, né? Então era o serviço parelho. Pesado, serviço pesado, né? Acho que não tem nem que não tem nem que suavizar mesmo essa história. É verdade, né? Porque se a gente hoje acha assim que tá um pouco difícil, imagina aquela época, né? Tração animal, né? Carro de boi. Então era bem sofrido, né? As casas, como você estava falando, né? Era de chão batido. Usava-se o tripé que a gente chama aqui, né? Para as panelas, né? Os tachos e fogo de chão. Então era muito sofrido, mas era a vida que era normal, né, que se tinha época, né? Claro que depois, né, foi se tendo, né, as casas, né, de madeira, que é muito comum casa de madeira por causa do frio. Eles tinham os grandes casarões, apesar da família ser uma família pequena, a família, né, do meu pai, mas era comum ter casarões para poder ter toda Recording in essa progress. para poder ter toda essas coisas, né? Para fabricar o queijo, tecer a lã, ter lugar para guardar. Então eu cresci no meio disso. E você, por exemplo, assim, você disse que tem a sua bisavó, a sua avó, a tua mãe também se envolveu, Kátia, na função da lida na roça, que eu sempre falo roça, na lida do campo, ou a tua mãe pulou a fase? Isso, não. Eu fui criada pela família do meu pai. A minha mãe, ela é natural. Eu sou de Porto Alegre porque minha mãe é de Porto Alegre. Sim. Minha mãe conheceu meu pai, né? Mas a minha mãe ficou mais já na parte mais, né, após, né, quando o pai assumiu, já na parte da pecuária, mais na parte já da lavoura, mas não atuante, né? Ela sempre vinha para o sítio, mas morava mais na cidade. E eu já fiquei morando com meus avós paternos, né? Quando desde pequenininha. Eu só saí da casa dos meus avós paternos quando foi a época de ir para a escola. Naquele tempo a gente já ia para a escola já um pouquinho maiorzinha, né? Sim. Já quase 9 anos aí, né? Porque o sistema de ensino era bem diferente também não naquela se entrava época, né? tão cedo assim, né? Não tinha essa educação Exato. que nós temos hoje, na verdade, essa divisão, né, da forma como existe. Mas era o que todo mundo fazia, que todo mundo era o fluxo que se seguia. Mas, Kátia, desde sempre a produção aí foi pinhão? Quanto tempo tem? Eu não sei se a gente chama de lavoura de pinhão. Como é que seria o nome correto? Aqui a gente chama extrativismo de pinhão, porque a araucária, ela é um pinheiro brasileiro, né, originário da Mata Atlântica. Ela é uma árvore nativa, né, da região mais do sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e algumas tem também algum pouco de araucária. A araucária, ela tem o macho e a fêmea, né, porque ela precisa de polinização para poder produzir a pinha, que é o pinhão, é a semente da araucária. E aqui nós somos extrativistas, né? E aqui sempre sim foi comum se tirar o pinhão, uma que era usado na alimentação das pessoas, né, principalmente dos tropeiros, que até lembra, Lara, que eu comentei com você que era um prato típico que eu estava fazendo para concorrer lá, né, lá no CNNA, né, que ia ter o Prato Brasil, e se chama paçoca de pinhão, que é um alimento feito com a carne de sol, né, aqui a gente chama o frescal. Ela é uma carne salgada, ela não chega a ser tão seca quanto a carne de sol, ela fica em meia maturação, e a paçoca, no caso, seria o pinhão. Naquele tempo era no pilão, né, que ele era triturado, né, ele era socado até virar uma farinha, né, farofinha, e ele era introduzido a carne, né, com sal, mais seca, para eles utilizarem. Levavam dentro, né, dos sacos, né, naquele tempo saco de alinhagem, né, saco de algodão, né, que se tinha, que era o que se fazia até roupa, não se tinha tanto tecido, né, para poder irem para as troperiadas
salgadas. Então, era um alimento que ele tem muita sustância, um alimento que ele te serve, assim, você fica, né, satisfeito. Você pode tomar com café, como também somente fazer por alimentação, Sim. com outros acompanhamentos. Claro que hoje, né, a culinária nos despertou e nos proporcionou fazer várias combinações, né, com a paçoca do pinhão, mas é um alimento muito apreciado aqui no sul. E deve ser, como Brasil aqui, afora. eu ia dizer, esse eu nunca provei não, mas a vontade agora tá no corpo inteiro. Porque se tiver uma coisa que eu gosto, assim, quando você falou da questão do pinhão, eu lembro que a minha avó é mineira e ela, né, quando eu casei com um gaúcho, a primeira vez que eu levei pinhão, ela ficou assim apaixonada, porque ela já estava no Goiás e no Goiás não tem. E é bom mesmo. E aí ela fazia arroz com pinhão, sabe? Eu ia falar isso. Tipo arroz com fava que a gente faz aqui, ela fazia com pinhão. Agora essa paçoca aí, gente, porque tem, carne de sol já é um trem que a gente ama. Na verdade ela entra como uma categoria tipo de amêndoas, né? De itens que tem uma versatilidade que quem vai dar, na verdade, somos nós, né? Isso, Diana, o pinhão aqui, né, na nossa região, muita gente faz a sapecada, que é ele, né, somente nas grimpas ali do pinheiro, né, a gente Sim. coloca ele entre os meios e taca ali o fogo e ele vai, tipo, assar, né, mas ele fica como se fosse uma sapeca, né? Queima a casca. Quando você aperta, ele já por conta ele explode, ele tá meio que tostadinho. Você falou bem, parece uma amêndoa, né? Ele tem um sabor, né, não tão adocicado que nem as amêndoas, né, que a gente é acostumado, né? Mas ele vai muito bem com o bolinho. Eles aqui também utilizam fazer ensopadinhos, sopas, né, caldos. Eles usam fazer nhoque de pinhão. Pinhão também eles fazem uma farofa para se fazer uma torta, né, que a base da torta muito saborosa, torta de maçã com vinho. Então é muito gostoso. O pinhão tem toda a sua história e memória afetiva, principalmente para vocês do sul, né? Porque Sim. sempre remete àquela coisa de estar na cozinha, de estar com ele em cima do fogão a lenha, né? A questão que ele começa na época do frio. Então eu acho isso tão gostoso, essas memórias afetivas que ficam, e é completamente diferente você comer ele aqui. É bom do mesmo jeito, mas parece que o sabor é diferente, porque não tem... É igual a história de comer uva no cacho, né? Você comer no parreiral é outro sabor, não tem jeito. A gente come, gosta, mas o sabor realmente acaba sendo outro, né? E eu tiro isso por mim, porque meu pai, por exemplo, nós somos do sul, meu pai, ele é um apaixonado por pinhão. Então, tipo, quando chega a época aqui que o pessoal começa a comercializar, já tem, né? ele já compra logo de saco, faz os sacos menores e congela. É que nem eu com o piqui. E aí, assim, ele gosta bastante dele cozido na água mesmo, apesar da gente ter o fogão ainda, a lenha, né? Aquela coisa da chapa mesmo pra fazer a sapecada e tal. Mas ele gosta na água. E é aquele momento, né? Eu acho que essa coisa da cultura, eu acho que o mais legal, e aí assim, guardado as devidas proporções, mas realmente esse momento que você senta para compartilhar. Exato. Para comer o pinhão, eu acho assim sensacional, porque lá em casa tem um momento que normalmente é final da tarde. Sim. Né? O chimarrão fica meio de lado, porque, né, a briga mesmo ali é para quem come mais, acho que pinhão. Vai muito bem. Não é? Então, assim, para vocês também tem essa coisa, essa pegada de dar continuidade nesse sentido? Como? Porque é interessante, porque você estava falando a questão, né? Você de Porto Alegre, a tua mãe, e essa questão da continuidade, né? De uma propriedade que é centenária. Tem essa questão mais cultural também por trás da pegada da continuidade, Kátia? Total, Ediana, total. Eu aqui, nós somos médio proprietários, pequenos produtores. As pessoas às vezes não costumam entender.
devido a que a minha região ser uma região serrana, né? Eu aqui estou a 18 quilômetros da Serra Rio do Rastro, né? Conhecida aí, né, em todo o país. Aqui a região a minha altitude chega a 1.500 metros, né, de altitude. A minha região, a minha localidade aqui é uma das localidades mais altas de São Joaquim. Então, os terrenos são muito acidentados, né? Para a produção agrícola, nós não temos quase áreas mecanizáveis, né? Então, a gente aproveita as áreas que se dispõem. Mas essa questão que você falou aí, né? De tradição, de trazer legado, total. Eu aqui até hoje, tudo que eu aprendi, porque como eu falei, né, eu fui criada, né, pela família, né, pela família do meu pai, meus avós paternos, né, e eles eram muito disso, respeitar ciclos, respeitar a natureza, plantar e colher de acordo com a estação da lua, as vacas, acompanhar, né, os animais para parto, os bezerros, né, os terneirinhos, como a gente chama aqui. Então tudo isso a gente traz, né, com a gente. Mas, Kátia, você falou que a questão do extrativismo para tirar a pinha, no caso, e da pinha ao pinhão, essas, assim, as propriedades em volta da sua, também tem cooperativas para isso? Como é que vocês se juntam para que o pinhão chegue aqui no Maranhão, vamos dizer dessa forma? Sim, aqui tem o pinhão é quase a terceira fonte maior de renda aqui do meu município. Sim. Aqui quase todo mundo que tem a propriedade aproveita, apesar, Lara, de já ter muitas propriedades com poucas araucárias. Aqui no meu terreno eu posso me desfrutar disso e a gente, o máximo que pode, né, colher e catar, porque eu tenho uma reserva imensa de araucárias e eu tenho araucárias centenárias aqui. Que bênção. Tudo devido a esse cuidado, né, de estar preservando. Aqui nós temos chamada Urupema, que é uma cidade vizinha onde já existe uma cooperativa, mas aqui onde eu vivo, né, onde eu tenho a minha propriedade, a gente tira, né, a pinha, debulha, né, o pinhão, né, debulha a pinha, cata-se o pinhão e vendemos para os caminhões que vêm buscar a batata. Então é muito comum esses caminhões já estarem levando para as ceasas, né, já o pinhão já, né, debulhado em saco, né, para eles estarem lá fornecendo para os demais lugares que vai o pinhão. Sim. Mas eu vou te perguntar uma coisa agora. Você não sobe naquele trem daquele tamanho, não, né? Sobe? Não, eu não subo no pinheiro, não. Tá. Aqui tem pessoas que já têm o costume, né, de subir já desde muito, porque requer muito cuidado, não é uma coisa fácil. Imagina. A gente também consegue tirar com ripa. Tem pinheiros mais baixos que com a ripa você consegue tirar a pinha. Sim. Aí você coloca uma forquilhinha, né, como se fosse uma navalhinha na ponta, só que é com ferro, né? Sim. E aí você engata na pinha e puxa ela. Isso aí dá para fazer. Agora, subir em pinheiro tem que ser pessoa já que tem a prática, né, o costume, porque é uma prática muito perigosa. Sim. Acontece vários acidentes anualmente aqui na nossa região. E outra coisa que é perigoso, Lara, que poucas pessoas sabem, a pinha, ela é um pouco pesada, ela tem um volume. Quando ela vem, né, lá de cima do pinheiro para baixo, imagina, né, a velocidade mais o peso quase que triplica ou mais, né, o peso dela. Muitas pessoas às vezes estão perto e acontece muito que ela quica às vezes nos galhos. Sim. Né, ela vem batendo nos galhos, então ela pega o rumo diferente e às vezes atinge a cabeça da pessoa, ombros. Acontece acidentes às vezes nesse ponto, assim. E como ela tem uma parte, por exemplo, quem já conhece o pinhão sabe que ele parece uma lançazinha, né? Então, com certeza que realmente deve machucar bastante, porque além da casca ser extremamente dura, ela é pontiaguda.
A pinha em si, ela é total cravada de espinhos, né? Sim. E quando a gente debulha, né, a pinha, nossa, as mãozinhas é uma tristeza, né? A gente tem que usar luva de couro, mas no catar nunca que vai passar despercebido ali os espinhos, depois você tem que estar tirando, né? E quanto tempo dura esse período, Kátia, assim, da produção do pinhão? Um mês, 2 meses? As araucárias vêm tudo de uma vez só, a produção? Não, o pinhão, para se ter a pinha, ele começa desde agora, no caso. O ano que vem é que a pinha vai estar grande. Ela começa pequenininha, ela demora 1 ano para chegar no estágio de adulta. Sim. Para se colher o pinhão, nós começamos geralmente depois do dia 1º de abril, que é considerado já, como é que eles falam aqui, tem um tempo, né, que você pode colher que eles liberam. Sim. Do dia 1º de abril até agora, entre maio, 15, 20 de maio, a gente consegue estar colhendo assim no ápice, né, da produção dele, porque como foi um ano também complicado de muita chuva e calor, as pinhas esse ano elas adiantaram. Ela madurou muito cedo, então ela debulha por conta, né? Sim. Ela cai, ela se abre e os pinhões caem. Então, para você ter mais rendimento, o bom é você tirar a pinha inteira para poder debulhar em casa, né? Porque se você tiver que catar esse pinhão, não que a gente não faça, tá? Sim. A gente até cata, mas é que nunca que vai render tanto quanto tu trazer a pinha, né, inteira para casa. E outra questão é que no meio das grinfas ali, dói que nossa para você catar o pinhão. E eu acredito que no meio dessa questão, porque cai muito galho, né? Cai muito galhinho, apesar da pinheiro ser uma árvore muito alta, é uma árvore linda, ela é uma árvore assim majestosa. Aí quando a gente tá de carro aí pelo sul, a gente vê realmente ela é deslumbrante. É como o ipê aqui para nós, que os ipê aqui são gigantes, sim, né? E eu não sei porquê, Kátia, todas as vezes que eu vejo, eu sempre brinco com o Carlos. Eu falo, amor, eu fico imaginando o tanto de caranguejeira que deve ter por volta desses negócios. Isso é verdade ou é impressão minha? Não, tem, algumas tem. Aqui a gente chama aranho-sul, né? Que é aquelas aranhas, sim, grandes. Mas aqui o mais complicado é o mato em si, às vezes. Sim. E espinhos bastante, porque a gente tem uns espinhos aqui que se chama cará, que ele é um espinho comprido, mas ele é um espinho sem vergonha, como eu falo, porque às vezes no meio do mato você não enxerga ele, que ele é meio verdinho, sabe, da cor da grama. Então você, às vezes no catar, você vai botar a mão, meu Deus. Nossa. Aquilo já perigo, Deus, né? Olha, menina. Quanto que pesa mais ou menos uma pinha? Quando ela tá... Depende, tem... Assim, na média, só para o pessoal ter uma ideia de como que é transportar. Tem pinhas de quilo, tem pinhas de 3 quilos, tem pinha de 5 quilos, depende muito do pinheiro, depende muito do ano. Ela não existe uma formalidade. Tem pinheiros que geralmente assim, as pessoas dizem assim, mas é o pinheiro de pinha pequena. Não, às vezes ele tá com pinhas uniformes, né, em algum galho, e outro galho, pinhas um pouco maiores, mais destacadas. Não existe uma regra. Aqui a regra, a única coisa que interfere foi que nem aconteceu, e já aconteceu outras vezes, é o clima. Às vezes ele amadurece, né, mais ligeiro, ou também, como às vezes fica mais pro tarde. Nós temos 3 tipos aqui de pinhão que a gente chama, que é o pinhão do cedo, o pinhão cajuvá, que é o pinhão que a gente está colhendo agora. Geralmente o cajuvá, todo mundo que conhece por pinhão, ele sabe que é um pinhão que a massa dele, né, a castanha, como vocês costumam falar aí, ela é mais gostosa, por ser uma massa um pouco mais seca e mais adocicada. O pinhão do cedo, ele já é um pinhão mais úmido, um pinhão que não é muito doce. E o pinhão macaco
que a gente chama aqui, que é uns pinhão, que a pinha não é tão grande, mas ele é um pinhão garrado. É um pinhão gostoso também, mas muito difícil de tirar, porque ele é muito fixado tanto no pinheiro quanto na pinha, para depois você debulhar. Ele é um pinhão que ele é muito, muito garrado, sabe, no miolo. Nossa, Kátia, e para esse serviço todo, para nisso daí os sacos que vocês vendem é de quantos quilos para você entregar para o pessoal levar para o Ceasa? Quantos quilos vai em cada saca? 60, 50? A gente antes tempo era tudo, tanto batata quanto pinhão, era saca de 50 quilos. Sim. Hoje já fracionado, tudo 25 quilos. Então a gente fraciona tudo em 25 quilos e manda para os caminhão. Os caminhão vêm, né, buscar. Sim. Geralmente a gente sempre tem que estar, né, já com a carguinha ali pronta para estar entregando. Tá. Eu vou te fazer uma pergunta, tu pode responder ou fingir que não escutou. Qual é a média para você, né, que você tá colhendo pinhão, para você produtor, quanto você entrega esse saco de 25 quilos de pinhão? Hoje aqui eles falam em R$6 o quilo do pinhão pro produtor. Sim. Então, dá R$300, né, a saca de 50 quilos. Perdão, 6 vezes 5, 30, 300... R$300 a saca de 50 quilos. Não é um preço ruim, tá? Mas não é um preço tão bom. Sim. Já teve épocas que a gente já chegou a vender a 500, 400, 450. Assim a gente até considerava preço bom, porque pelo trabalho, né, que dá, apesar de você não plantar, né? Você não planta para colher, você extrai, né? Você tem de graça. Sim. Mas o trabalho que dá é muito trabalho, muito porque grande. Nos locais que a gente vai buscar essas pinhas, às vezes você tem que trazer os sacos nas costas, em lugares ruins, mato fechado, e nossa, dá um trabalhão que não chega, sabe, o trator em todos os lugares, não chega. Às vezes a gente tem que tirar até com um cavalo. Sim. Faz as malas, né, como antigamente faz as malas, que a gente chama, coloca no lombo do cavalo ali em cima das encilhas e leva até onde o trator consegue chegar. Eu ia perguntar isso porque você tinha mencionado essa questão da floresta, né? Quer dizer, você tem realmente as plantas entranhadas, né, no meio dessa reserva, faz parte da reserva, inclusive, né? Inclusive, a própria araucária, ela é uma planta considerada patrimônio ou não? Do tipo, a pessoa pode chegar lá e cortar uma araucária, por exemplo? Diana, não. A araucária chegou ao ponto de considerarem uma árvore em extinção. Aqui, no meu lugar, em São Joaquim, em Lages, né, eu digo o Planalto em si, já teve estudos, já teve pesquisas que ela não está mais em extinção. Rio Grande do Sul também já. Mas há uma lei que não se pode derrubar nenhuma araucária, a não ser você tenha muita necessidade, você tem uma área que não tem como você, né, para corte, onde você tem que ser autorizado pela lei, né, pelo IBAMA, a Fátima, para poder vir ver se eles deixam você tirar. Mas é muito raro isso acontecer, porque ela é uma árvore protegida, né, ainda, e não se pode cortar araucárias. Por isso, às vezes, quando eu falo, né, que a gente é pequeno produtor, uma das questões é essa, por a gente não avançar, né, nessas matas e estar sempre preservando para ter a condição, porque o meu bisavô e o meu avô, e uma parte quando o pai ainda tinha, né, em mãos a terra, naquele tempo era permitido o corte da araucária. A madeira da araucária, quase toda ela foi para exterior, era uma madeira muito apreciada lá fora. Só que eles tinham uma determinação entre a família, eles só permitiam cortar de 60 de diâmetro acima.
com o pensamento que futuramente os filhos, né, continuassem, né, a tirar, mas que sempre ia ter, né, araucárias para tirar, porque 60 no diâmetro já é considerado um diâmetro bem bom para uma árvore madura, né, uma árvore adulta. Mas depois veio o bloqueio do corte, que foi onde eles, né, consideraram que era nos 3 estados que tinha mais, que era Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que estava considerado extinção. Para mim, se hoje fosse liberado, eu creio que era pouquíssimos lugares que eu tiraria alguma coisa. Ou até às vezes não. Se eles liberassem para cá o crédito de carbono, né, toda essa questão que eles ficam, né, falando que vão legalizar, eu preferiria e prefiro ficar com elas como eu tenho aqui. Porque para mim elas valem muito mais assim do que, né, você vender a tora ali, né, a madeira em si. E Kátia, não tem assim, por exemplo, você estava falando que foi extraído, foi deixado umas árvores mais jovens para que hoje você tivesse. Tem alguma doença específica? A gente sabe que a árvore também ela tem um ciclo, né? Ela chega um período que ela morre, ela para de produzir, isso é normal, mas tem alguma, que nem você falou esse ano, que deu muita chuva e muito sol, mas assim, tá atacando o meu pinhão, assim como teve na época do cacau lá na Bahia. Tem alguma específica assim que vocês se preocupam, que pode o vento levar de uma propriedade para outra? Não, doença para o pinhão e para a araucária, não. A única coisa que pode acontecer é de um ano ser menos pinhão, devido, às vezes, a situação climática, porque, como eu falei, ele precisa de macho e fêmea. Então, às vezes, quando ele abre, porque a fêmea, ela abre como se fosse uma florzinha, só que ela não dá flor. Ela abre um orifício, né, nas pontas das grinfas, como se fosse a flor, para que o pólen, aí o macho, ele coloca tipo uma pinhazinha, aquelas pinhas de pinheiro americano que se faz enfeite de Natal, não tem? Só que aqui ele é compridinho, ele é diferente. Então aqui ele solta um pólen numa época que até é bonito, a época que ele solta é mais ou menos ali entre agosto e setembro, na hora que começa um pouquinho a esquentar, quando dá o vento, a gente consegue enxergar, né, a fuligem, né, o pólen se deslocando. Sim. Então ele nesse caso ele poloniza, né, essas flores das pinheiras, né, do pinhão fêmea, da pinheira fêmea, e para poder gerar a pinha. Mas não há, assim, relatos de doença. É como eu falei, só que pode acontecer que nessa época de polonização, às vezes, não chegar, né, a polonizar bem, não dá tanto pinhão. Em alguns lugares, a geada ou o frio muito forte, quando ela tá pequenininha, vinha cozinhar, né, porque ela começa uma bolinha pequenininha, né, e daí diminui as áreas, né, diminui o tanto que poderia produzir. Você falando, eu me lembrando de um vídeo que a araucária macho, o pinhão macho no caso, é uma árvore que está sempre sendo rude com a gente, porque ele tá sempre, parece que ele tá com aquele dedinho sempre levantado. Não sei se você já viu esse meme, que dá a impressão que ele tá sempre sendo mal educado contigo. Aí você falando da questão da polinização, me lembrei bem disso. Kátia, agora vamos sair um pouco da questão do pinhão. Aí, além de tudo isso, você também já foi comandante, né, o ano passado, do Encontro das Mulheres Cooperativistas. Eu sei que você já apareceu em vários programas nacionais do agro. Ela estava com a Alessandra na Campo Batom essa semana, isso, né? Segunda-feira. Né? Segunda-feira, verdade, eu assisti. E também no Terra Viva. É dessas que a gente gosta, é importante, participativa, ativa. É por isso que a gente fala, tem gente que pensa que só o grande aparece, né? Mas a mulher, quando ela faz, porque eu vejo sempre você fazendo isso. Mas o que eu quero te perguntar
É que, claro, te acompanhando pelas redes sociais, a gente até fala um pouco, mas você coloca toda a tua vida ali. Então você mostra a colheita de pinhão, você tá mostrando ali a colheita de batata, como é que você faz, né? Mas aí a Kátia também é mãe. E eu sei que a Kátia é uma mãe muito escolhida por Deus, né? Então, se você puder falar um pouco pra gente também desse teu lado, para que as mulheres que estão nos ouvindo, os homens também, vejam que tudo isso que você faz, você ainda tem toda uma outra preocupação e uma outra vida fora a agricultura. É isso aí, Lara. A Kátia, eu fui uma mãe muito abençoada, né? Eu fui mãe muito cedo e o Pablo, meu filho mais velho, veio para mim. E naquela época não se tinha tanto conhecimento e nem eu, né, entendimento, porque eu era uma menina também. E ele tem síndrome de Down, né? Mas ele é um menino de ouro, né? Hoje ele está com 30 anos. E fácil para mim não foi muito, porque aí quando ele nasceu eu fiquei um tempo na cidade, mas ele com 1 ano e pouquinho eu já estava no sítio. Sim. E as pessoas ao redor, né, a família, amigos, né, falavam que não era possível, né, eu ficar no sítio. Nessa época meu pai ainda estava vivo. Quando meu pai faleceu, ele tinha feito 2 aninhos. Já faz um tempo. E as pessoas falavam muito que o meu lugar teria que ser na cidade, né, onde teria uma condição melhor, né, para ele. E naquela época, quando ele pequeno, a gente tirava leite, né, ali na sede, né, eu morava junto com meu pai, e eu tinha que levar ele a cavalo para buscar, né, as vacas, né, porque a gente aqui tem os potreiros, né, para onde elas pastam. E eu botava cavalinho, ele era bebezinho, sempre muito gordinho, ele demorou muito tempo, né, para caminhar, ele levou mais de 1 ano e meio para poder começar a se firmar, né, e eu colocava ele na frente no cavalo, e nossa, aquilo assim, a minha família, não meu pai, mas assim os demais, né, nossa, você tá judiando, você isso, você aquilo. Então às vezes eu ficava muito inquieta, eu sofria muito quieta também, por pensar, às vezes, será que eu estava fazendo certo? Será que eu estava fazendo errado? Mas naquela época era a necessidade, né, que eu tinha de estar ajudando o pai, porque meu pai, ele foi cardíaco, sim, muito novo. Meu pai tinha diabetes, ele ficou sem uma vista, né, devido a essa diabetes. E meu pai e minha mãe entraram em um processo de separação que levou 7 anos. E mal a gente sabia que logo após isso ia acontecer dele vir falecer, né, de acidente de carro. Então, o Pablo, para mim, Lara, além de um presente, eu aprendi a ser um ser humano melhor, eu aprendi a ser uma mãe melhor, eu aprendi a ser uma mulher que olha mais para as demais e para todo o resto, sabe, à minha volta, tentando entender a dificuldade, tentando entender o que a Kátia pode fazer para tentar ajudar, né, aquela outra pessoa, se colocando no lugar dela. Claro que nem todo mundo a gente consegue, né, agradar, nem todo mundo a gente consegue alcançar, mas aquelas que eu consigo alcançar, aquelas que eu consigo ajudar, eu já me sinto muito feliz. E eu tenho um outro filho, né, o mais novo, que está com 24 anos, o João Victor. Na graça de Deus, ele se formar em odontologia, ele é dentista, trabalha em outra cidade, já faz 5 anos já que ele está morando em outra cidade e agora já está trabalhando. Já há 2 anos e pouco já aí que ele trabalha para lá. E hoje você, falando, de repente, voltando para aquela menina que teve o primeiro filho com o diagnóstico que ela não entendia direito, tendo que morar no sítio para proteger o pai, você falaria o que para ela, Kátia? Que deu certo, que era para ela fazer do mesmo jeitinho dela, com a intuição dela? O que você diria para Kátia, recém-mãe?
Nossa, menina, eu tinha tanta coisa para dizer para ela, porque a Kátia lá de trás, ela tinha coragem, mas ela ouvia muito os outros, sabe? Então eu ficava quieta, reclusa em mim, ouvindo muitas críticas, ouvindo muito o que era para mim fazer, o que não era para mim fazer. Mas eu, mesmo sofrendo, eu continuava, sabe? Eu queria estar aqui, porque foi o que eu fui ensinada. Eu queria estar aqui, e eu me sentia viva aqui, eu me sentia bem aqui. E eu criei meus filhos aqui, e eu vejo assim o quanto que foi especial para mim ter eles aqui comigo e eles aprenderem. E até hoje, esse meu filho que até mora fora, vem para cá, o Pablo, ele vai buscar o ovo da galinha, ele vai lá nos cachorros, ele adora isso, sabe? Na época de pinhão, ele adora catar pinhão ali, né? Claro que ele não pode, né, ir pra roça com a gente, ele não pode lutar com uma criação, né, uma vaca, ir pro campo e tal, mas dentro das limitações dele, ele consegue fazer muita coisa que eu não deixei, sabe, dele fazer. Eu incentivava, porque eu achava que sim, que ele era capaz. E a Kátia daquela época, Lara, a única coisa que eu poderia dizer hoje para ela é que eu não precisaria ter sofrido tanto, né, quieta, reclusa, para ouvir coisas que hoje, claro que já não dói mais, mas que não iam fazer sentido nenhum, né, lá na frente. Até porque a dor era sua, né? E as pessoas, elas... Hoje tem algumas pessoas que respeitam essa. Quando eu falo dor, é o fato de, claro, primeiro filho, né? A gente coloca toda uma, né, expectativa, e aí vem de uma forma diferente, numa época que não se tinha tanta estrutura como se tem hoje. Eu vejo que você coloca fotos do Pablo, colocando que ele tá eu vou na PAI que você postou esses dias, né? Então, assim, não se tinha essas estruturas, assim, de inclusão. Então, mas eu vendo, assim, tudo que você foi na tua intuição e na proteção dele com você, com teu pai, eu acredito que você deveria falar para ela, falou assim, doeu, mas valeu. Né? Exato. Foi isso. Bem isso aí, Lara. Eu gosto de falar que cicatrizes nós vamos ter sempre, mas a dor que elas nos causaram, quem vai decidir se você vai levar adiante ou não é você. Exato. Porque você olhar a cicatriz, ela tá fechada ali. Agora, se você continuar olhando para ela e lembrar da ferida, talvez ela nunca vá cicatrizar. E essas cicatrizes é como eu falo, eu carrego, mas para mim elas já não têm mais a dor, sabe? Uhum. Elas têm somente a lembrança. Doer, elas não doem mais. Que bênção, hein? Até porque a Kátia hoje é justamente essa mulher que teve que passar por esse processo, né? Foi esse processo que forjou a Kátia de hoje, né? É verdade. Que é administradora, que tem um filho que mora fora, que tem um filho com necessidades especiais, que tá ali, eu vejo sempre postando uma coisa, postando outra, e daí ela viaja para um lado, viaja para o outro. E as pessoas, muitas vezes, Kátia, não tem um compromisso específico como você tem, porque quando você produz uma lavoura como a batata, você tem todo o tempo de plantar e de colher. A pessoa não tem uma vida estável, né, Diana, sem essa preocupação. E aí, mas eu não vou fazer porque eu não tenho como eu fazer. Então a gente gosta de provocar que as pessoas contem essas histórias, porque quem está nos ouvindo fala, cara, e o que eu tô fazendo? Eu posso também fazer, eu posso ser igual, eu posso tomar conta, né? E o meu filho pode. Olha, o teu filho tá com 30 anos, você continua aí trabalhando, você continua levando o legado da tua família, como eu falei antes, que já é uma história de 102 anos, né? Então, isso é muito importante que as pessoas ouçam essas histórias, que as mulheres ouçam e que os homens escutem também.
Pois é, e antes de continuar aqui com a Kátia, eu quero aproveitar, né, para lembrar todos os nossos espectadores, né, ouvintes, né, depois que a gente teleouvintidores que a gente, né, mudando com essa migração que a gente fez agora para um programa cast, né, vocês podem também acompanhar o programa Agro Mulher Mais, o Chama na Botina, em uma das redes sociais que você achar mais convenientes, né? Às vezes você quer assistir, então você vai lá pro YouTube, tá lá disponível no nosso canal Rede Agro Mulher Mais. Tem também no Spotify, né? Então o canal, todos eles são do Agro Mulher Mais. Facebook, Instagram, SoundCloud. Então, quer só escutar? Você pode ir só pro SoundCloud ou pro Spotify. Não, mas eu quero ver as meninas, quero ver a Kátia, quero ver como é que foi que aconteceu o programa. Você vai lá em uma das outras redes. YouTube, Facebook, Instagram, estamos em todas elas, né? Porque aí você escolhe a que você achar mais conveniente pro teu momento. Pode baixar, né? Pode ouvir offline, né? Tem essa opção agora. Tá na TV, né? Não, tá. Do jeito que você achar melhor, né? Mas, Kátia, uma coisa que me chama a atenção num processo de gestão aí e principalmente de sucessão e dessa continuidade que vocês têm feito, como que vocês têm feito dentro dessa propriedade hoje essa atualização, vamos dizer assim, porque de modo geral a gente vê que o produtor rural ele tem buscado, né, sempre se atualizar, estar inteirado das coisas que estão acontecendo. Antes, na tua fala, você falou inclusive sobre a questão de créditos de carbono, né, que realmente ainda não são uma realidade de fato, né? A gente escuta muito falar, tem muito ainda barulho no meio, né? Não é uma coisa que realmente está clara ainda, né? Até porque isso depende efetivamente de uma regulamentação maior, enfim. Mas como que vocês têm feito esse processo olhando para a questão da gestão da propriedade, né? Você poderia compartilhar com a gente? Olha, Diana, aqui como a gente produz batata, nós temos um pequeno pomar de maçã, nós somos extrativistas de pinhão e eu também tenho gado de reposição. Por que esse mix, né? Porque por pequeno produtor é como se fosse uma cesta, né? Sim. Você, como aqui é muito frio, nem sempre nós vamos ter uma produção uniformizada, né? Uma produção que venha alcançar muita quantidade, né? É normal, às vezes, você perder ou por chuva demais, ou por geada, sim, ou chuva de pedra, né? Granizo. Então, tendo uma cesta de produtos, né? Uma cesta de produções, você consegue equilibrar. Porque, como você estava falando, por mais que eu tenha uma reserva imensa, reservas centenárias, né? De araucária, e o pinhão é uma coisa que eu não boto nada, né? De custo, somente o meu custo para ir tirar e processar ele, né? Debulhar para botar no caminhão, eu preciso ter rendimento para poder estar mantendo, né, toda a propriedade e botando em ordem, porque nós aqui temos as cercas das divisas, que não é pouca, e no meio do mato é costumeiro quando dá muito vento ou né, acontece de cair um galho de um pinheiro desse, me arrebenta um monte de cerca. É uma coisa que não é tão barata hoje a mão de obra aqui para nós, e também está ficando muito pouca, pouquíssima mão de obra, e mão de obra que entenda, né? Porque acho que isso é um problema geral. Então aqui o que a gente faz? Nós temos parceiros, né? Também dos vizinhos aqui, tanto nas roças quanto para o pomar. Assim como eu também vou, né, para as roças e para os pomar deles, eles também vêm para cá. A gente aqui, como eu me criei nisso, a gente sabe, né, a hora certa de plantar, a hora certa de colher, como cuidar, né? A gente tem engenheira agrônoma aqui, tem uma mulher que ela que vem dar assistência, né, técnica para nós. Eu sou sócia do Sindicato Rural já há 24 anos, que também onde a gente busca, né, suporte para estar se
atualizando. A nossa propriedade, ela é escriturada, registrada. Eu tenho o CAR, eu tenho as APPs, eu tenho toda a parte que é para estar legalizada. Desde que o meu pai faleceu, eu demorei praticamente 10 anos para colocar a propriedade em ordem. Mas eu me orgulho muito disso. Parabéns. Porque fazem hoje 26 anos que ele se foi. Sim. Ele já tinha, né, toda a parte de escrituração e tal, mas não legalizada nesse ponto de ter CCIR, de ter como é que a reserva legal, né, registrada. Então aqui a maçã, a batata, tudo que a gente produz aqui, o gado, né, ele anda livremente, né, as matas. Deixa a internet aqui. Integração quase, né, que foi falar na live de ser muito normal o gado andar, né, por os matos, né, se alimentar tanto de pinheiro, de quando cai, ou da própria mata, das pastagens, né, nativas, e a gente cerca as roças, né, a gente cerca onde a gente planta. Então eu me orgulho disso, sabe, é uma gestão, não é fácil. Não foi fácil também colocar a propriedade em ordem, tá? Como eu falei, eu demorei 10 anos, porque vem a questão de inventário, nem sempre você consegue, né, dentro da tua família, ter entendimento. Como meu irmão na época não queria tocar, né? Ele também estava na época também de adolescente. Eu por ter o Pablo fiquei mais, né, na minha, né, mais assim, mais caseira, né? Uhum. E ele não tinha também muito entendimento do sítio em geral, né? E eu, como eu fui criada naquilo ali, eu sempre gosto de falar, eu fui preparada para uma sucessão, porque do serviço de dentro da propriedade, de como fazer, de qual tempo, de como atuar, eu sabia tudo, né? Eu só fui pega de surpresa quando o pai faleceu para mim poder comercializar produtos que eu produzia, né? Que ele me ensinou e que ele fazia. E instituições bancárias de não conseguir crédito por ser mulher, que absurdo. Era barrado, né? Então, tudo isso, meninas, hoje já está muito bom. Assim, às vezes, assim, quando eu vejo esses movimentos grandes, né, de mulheres que você dificilmente não fala com um que elas não falem, né, no preconceito. Existe sim. Até pouco tempo atrás, aqui o pessoal já me conhece, né, na roça, eu sou begueira, né, que a gente chama aqui, que é quem carrega os bags, né, para colocar batata e depois para a gente poder carregar no caminhão. Então a gente às vezes tem que contratar mão de obra de fora, né? O pessoal ficava tudo meio assim, mas os vizinhos não, né? Os vizinhos já são acostumados, que já faz tempo que lutam com a gente aqui, né? E eles, mas será que faz certo? A mulher, não sei o quê. Então às vezes eu brincava, né? Porque eu gosto sempre de estar levando a vida sempre com esse sorrisão aqui que é como a gente falou, né, Lara? As feridas ficaram, então a gente tem que focar na coisa boa e fluir e vai. Aí eu digo, sai da frente que o Beck tá passando, senão vai passar em cima. Aí eles já viam, né, que eu sabia o que eu tava fazendo, mas não deixa de ser um preconceito, sim, né? Sim. Meio malicioso ali, mas né? A gente já ouviu muitas histórias de mulheres que por um motivo ou outro, você foi o teu pai, mas a gente vê mulheres que ficam viúvas e realmente, por exemplo, você há 20 e poucos anos, quase 30 anos atrás, as instituições bancárias, tipo assim, ela não vai dar conta, né? E ter vizinho já esperando, opa, vamos ter terra para comprar aqui do lado, porque ela não vai conseguir tocar. Mas você entender que você já estava ali. Então, mais uma vez esse chamamento que eu e a Diana sempre fazemos no programa. Olha, a Kátia, apesar de estar com o pai lá 24 horas por dia, conhecendo todo o processo, tanto do extrativismo como da produção de maçã, colheita, produção de batata, ela não tinha noção da negociação, da questão de valores, quem devia, quem comprava, quem fazia. E da noite pro dia, porque apesar dela ter dito que o pai era cardíaco, ele faleceu de acidente. Então, quer dizer, foi uma coisa inesperada, né? Você se viu
com um filho pequeno, um irmão adolescente, com todo o processo de inventário, com uma safra correndo, porque o agro não para. E mesmo assim, e olha aí, né? Volto a dizer, Kátia, você tem que olhar lá para aquele pessoal, não vou emprestar dinheiro, não. Ó, aqui onde é que eu tô, hein? Lara, você falou tudo. Eu sempre falo, eu converso com muitas mulheres, né? Muitas mulheres às vezes me procuram para assim a gente estar conversando a respeito, né, das dificuldades. E os amigos, muitos amigos de meu pai, que foi quem eu achava às vezes que eu poderia contar, foi os que mais queriam passar a perna. Nossa, vizinhos, sabe, foi muito poucos que estenderam a mão, mas eu tive sim. Pessoas que me estenderam a mão e que eu sou grata até hoje, que nos acompanham também até hoje. Mas isso eu falo muito, sabe, para as mulheres. Se detenham de toda a informação que vocês puderem. Nunca vai ser demais. Aprendam com quem também, em qual terreno vocês estão pisando. Porque no mundo de negócios é diferente do mundo da amizade, é diferente do mundo dos parceiros e dos colegas. Sim. Às vezes vai ter pessoas que ele vai te tratar por igual. Hoje, graças a Deus, né? Hoje já de uns 10. Eu tenho sim clientes, né, e fregueses meus que me tratam por igual. É minha freguesa, é produto bom, a Kátia não tá bom, né? É um pouco menos, um pouco mais, mas conversa comigo de igual para igual. Mas naquele tempo lá não foi fácil, não. Porque a gente tá falando da década de 90, né? Então, assim, você também muito jovem e já aquela coisa, né? Mulher, jovem, mãe, né? Era o pacote completo para exclusão. É que nós já ouvimos muito isso, sabe, Kátia? De mulheres que pensavam assim, não, essa pessoa vai me dar força, vai me dar o caminho. E a pessoa falar assim, você não vai dar conta. A safra que vem você não consegue colher. Então, e todas as vezes que nós falarmos isso, ainda vai ser pouco para que essas mulheres se orientem cada vez mais. Mas diz um trem para mim, quantos pés de maçã você tem? Aqui nós temos 1 hectare,3, que é 1.300 pés de maçã. É um pomar pequeno, é considerado, né? O ano que vem agora, né? A partir desse ano eu já estou querendo, já comecei a encomendar as mudas, né? Eu quero aumentar, porque, meninas, há 28 anos eu sou batateira, eu já tô com 2 hérnias na coluna, então a batata eu já tô querendo parar, uma também por questão, né, de mão de obra, né? E a maçã, ela até te dá trabalho, assim, não tanto esforço quanto a batata, né? Ela te dá um pouco mais de trabalho, porque a maçã é como se fosse um bebê de fralda. É o ano inteiro você cuidando dela para poder produzir, né, para outra safra. A batata, entre plantio e colheita, é 4 meses, né? Você adquiriu uma muda boa, preparou a terra, plantou 4 meses, tá colhendo, tá vendendo, você já sabe se tá rico, se tá pobre. Oh, meu Deus. Esse ano eu tô mais ou menos, tá? Bom, tá bom então. Mas as 2 colheitas são manuais, aliás, as 3 suba, né? Todas elas aqui, a gente só tem uma safra por ano, e todas as culturas que a gente tem vai dar quase sempre tudo junto. Meu Deus. Nós começamos colheita em fevereiro e vamos até meados de maio, e nisso nós temos maçã, batata e pinhão. Sim. Nossa, é meio que quase que junto então mesmo. Exato. Igual você falou. Aí você tem que preparar um malabarismo, né? Você colhe a primeira maçã do cedo, né? Que é a maçã gala. Então a maçã gala, ela não espera, né? Ela madurou, a agrônoma veio, liberou, as firmas liberaram, né? Para você colher. Você
pau e pau a colher. A batata, por mais que ela madure aqui, né, que ela chegou ao estágio, né, de maturação ali, que a rama já secou, mas ela pode esperar um tanto ainda de tempo, mais de mês, porque aqui é frio, então ela se conserva bem embaixo da terra, né, não tem tanto problema. Há problema se o javali começa a atacar, ou se dá muita chuva e começa a desmanchar, né, amontou ali o carreiro, né, aí você já tem que partir para o plano B, né. Tem que começar, tipo, uma semana na maçã, uma semana na batata, uma semana na maçã, uma semana na batata. E o pinhão, né? Que é o pinhão, é como eu falei. A gente agora tá no pinhão porque nós terminamos a maçã. E o pinhão tá caindo tudo, porque foi muita chuva, né? Adiantou muito. Então, estamos tentando colher o máximo possível, né? Hoje aqui tá com chuva, desde de manhã tá com chuva. Eu tava até debulhando um pouco de pinhão no galpão ali, fui entregar um pouco de encomenda que eu tinha. E daí eu disse, não, hoje, né, Lara, hoje tinha que sair essa live de qualquer jeito, né? Gente, ó, imagina, ela tá com chuva, tá com pinhão novinho, só falta fazer o chimarrão, porque Santa Catarina é terra da erva. Menina, eu tô com inveja de você agora, hein? Duvido se ela ia querer debulhar o pinhão. Não, tô falando pra comer e tomar o chimarrão. Eu até queria, mas será que eu saberia? A gente aprende. Aprender a gente aprende. Aprende. Mas que história é essa que pra colher a maçã tem que vir alguém liberar? Não é só ver que ela tá bonitinha, vermelhinha e eu começar a fazer isso, não? Não. O que muitas pessoas não sabem, a maçã, Lara, a maçã aqui de São Joaquim, Santa Catarina é o maior produtor de maçã do Brasil. Sim. São Joaquim já é a maior produtora de maçã, né, aqui do estado, né? A nossa maçã Fuji levou o selo, né, do IG, que é a indicação geográfica, a melhor maçã do país, né, do Brasil, é a maçã Fuji de São Joaquim. A maçã, para poder ir para as firmas, ela tem um período de carência, né, do tratamento químico que a gente faz. Quando ela chega, geralmente nos lugares aqui mais quente, vai ser final de janeiro, para nós aqui que é mais alto, meados de fevereiro. A agrônoma vem, eles fazem uma espécie de exame nela, que eles levam para analisar o açúcar, o teor de maturação, como que tá os resíduos químicos, né? Porque aqui todo o pomar, por isso que eu gosto de frisar a consciência ambiental que, né, a gente às vezes vê produtores aí, né, tá falando, aqui a gente tem São Joaquim, todo o pomar é monitorado com agrônomo, porque senão você não vende para as firmas de maçã. Não tem como vender para mercado, não tem como vender para lugar nenhum. É necessário o acompanhamento fitossanitário dessas maçãs para garantia da qualidade e garantia do manuseio dessas maçãs e para garantia de você conseguir um bom preço para exportação. Elas vão todas para exportação, então? Quase todas as frutas de grande tamanho, dificilmente, eu aposto que vocês nunca viram uma maçã num tamanho grande no mercado de vocês, né? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Na verdade, aqui o que a gente encontra basicamente é aquela maçã que eles chamam de maçã argentina. E a maçã brasileira, que particularmente aí eu prefiro, que ela é a menorzinha, né? Mas ela é bem mais adocicada. E mais tenra. Mais tenra, aquela que tem tenra. Um crete mais gostoso. Quando você morde, ela faz crack. Né? Tem um crete bem mais gostosa. Mas assim, é a miudinha. Não é grandona, não. Vocês vão ir no Encope, né? Se vocês forem no Encope, eu vou tentar levar uma maçã daqui para vocês experimentar. Porque nós aqui. Vou ter que ir. As nossas empresas que vieram para cá, elas têm as câmeras frias agora, que são câmeras frias de alta tecnologia, né? Climatizadas. Elas aguentam até de 10 meses. Nossa. Como se a fruta tivesse no pé. A qualidade é excelente, mesmo guardada nas câmeras. Mas essa maçã que você estava falando ali, Diana e Lara, geralmente a extra, que é a maçã grande, né, que é a CAT 1, ela é exportada
Da CAT 1 a CAT 2, que é de um padrão médio a um pouco menor, ela é colocada nos mercados, né, internos. E a CAT 3, que é a maçã refuguinha, geralmente para suco, geleias, bombons, né, recheios de doces, né, e chips desidratado, hoje já se tem firmas aqui fazendo. Sim. Antes tempo era vendido a preço quase de nada, era de graça essa maçã. Graças a essas firmas que vieram, essa maçã está sendo aproveitada e estão se pagando aos produtores. Tá, e esse CAT que você fala, é uma qualidade da maçã ou é uma sigla para... Não, CAT é a abreviação de categoria. Então nós temos categoria 1, que aqui se chama CAT 1. Nas firmas, quando você começa a entregar a maçã, que chega, aqui é colhida a maçã numa bolsa, você coloca em bins, né? Aquelas caixas grandes. Sim. Eu acho que eu mostrei, né, Lara, num sim. dia, né? É 300 quilos uma caixa daquela. Você leva para a firma emplaqueta aquele bins. Um caminhão leva de 28 a 30, uma carreta de 50 a 60 bins, mas a gente aqui leva no caminhão pequeno, né, que é freteiro, né? Eles emplaquetam aquele bins com o nome do produtor, daí você tem um código de produtor, né? O teu agrônomo já te cadastra na Cidasc, né, e na Ipagre. Aí ela vai para dentro daquelas câmeras frias. O dia que aquela caixa for passada na classificadeira para ser colocada essa maçã para ir para venda, eles sabem, ó, se deu algum problema lá, ó, a maçã da CAT apresentou isso, aquilo outro. Sim. Eles te ligam, você vai ser penalizado ou você vai ser chamado, né, dependendo do que aconteceu, devido a alguma coisa que aconteceu. Se a tua maçã não tá 100% lá, eles analisaram, tá tudo bem, você é remunerado, você ganha um extra, né, uma bonificação por você ter um padrão de qualidade um pouco melhor. E o que, Kátia, que poderia, por exemplo, assim, quando você falou CAT 1, CAT 2, eu tô pensando que aqui vem as CAT 4. Do tamanhozinho que vem pra cá, eu já tô achando que nós estamos nessa categoria, bem, já tô começando a ficar brava. Por que essas maçãs bonitas não vêm pra nós? Tem que ir só pra fora. Mas dizem que o gosto brasileiro, na sua maioria, preferem as maçãs médias para menores. Sério? Isso. Sabe por quê, meninas? Só para vocês terem uma ideia, uma hora ali eu vou fazer um vídeo e vou mandar para vocês. Nós temos aqui Gala e Fuji, né? São predominâncias, né, de nome. Essa é a variedade da maçã, Gala e Fuji. A Gala é mais do cedo, que é aquela maçã, como você falou ali, Lara, ela é uma maçã mais estopenta, uma maçã doce, mas um pouco mais estopenta. Mel dentro, que a gente chama aqui o pingo de mel, que é uma maçã geralmente gorda, uma maçã grande, e ela tem um tom avermelhado para um pouco verde, ela é rajadinha assim. E a outra já não, a outra é um pouco mais vermelhona. E essa maçã, dependendo, né, ela é muito pesada. Então, assim, por exemplo, uma pessoa, né, uma pessoa que mora sozinha, se ela comprar uma maçã dessa, ela vai lá, uma maçã de 400, 300, 400 gramas, vamos dizer, uma maçã gorda, né, uma maçã grande. 300. Como é que ela vai fazer, né, para dividir essa maçã em dois? Ela vai ter que partir e deixar na geladeira? Ela não vai querer. A maçã que vocês falam aí que chega, né, no mercado, geralmente a maçã CAT 2, né, a CAT 3, né, que é a maçã média para pequena. Já temos, vocês já viram aí a maçã Seninha, maçã Turma da Mônica, nunca viram nos pacotinhos? Sim. Aqui é comum. Já viram? Tem. Vocês sabiam que aquela maçã ali é a categoria 3, que antigamente, eu já vou falar, não é muito grande, uns 8 anos atrás aí, não era paga o produtor? Nossa Senhora. E nós tínhamos que colher igual. Sim, tinha que colher, porque deixar. outra coisa, meninas, que as pessoas não sabem, não pode ficar maçã estragada ou maçã podre no chão no pomar. Para evitar fungo, para evitar doença. O pomar, ele sempre tem que estar limpinho. Então você tem que catar também aquelas
frutas que os cai. passarinhos comem, ou apodrece, que cai do pé, você tem que catar e depois você manda tudo embora, ou então aquelas muito podres, você tem que colocar num lugarzinho lá onde é distante do pomar, né? E deixar os bichinhos lá que comem, né? O restinho dela, não pode deixar dentro do pomar. Meu Deus, quer dizer, coisas assim que, pra nós, com uma cultura de fruta aqui, maçã é uma que não entra, né? A gente tá mais acostumado com as frutas mais do Nordeste, regionais, né? Que é banana, mamão, essas outras coisas. E a gente não pensa que tem toda essa trabalheira. E essas maçãs, Kátia, que não passam assim numa qualidade, tem aí alguma a cooperativa, alguma instituição para fazer geleia, para fazer que vocês doam, ou que a própria empresa que vocês entregam passam para essas mulheres para trabalhar com isso? Tem sim, aqui tem as cooperativas, nós temos 3 cooperativas de maçã já, não muito grandes, mas também não muito pequenas. Mas as firmas, a maioria das firmas, se ela não passou por algum motivo para exportação, ela pode ser processada para doces, geleias, vinagre, meninas, que eu me esqueci de falar, vinagre de maçã, que é uma coisa assim que é muito bom, tá? Para a saúde, já foi comprovado também. Shampoos, cosméticos, né? Enfim, tem uma baita de uma gama, né? Que é processada a maçã nos frisantes, né? Nesses coisas que a gente chama champanhe, mas é frisantes, né? Não sei como é que vocês chamam aí. Vai suco de maçã. Vocês sabiam disso? Pode ser o mais chique que for. Para fazer aquela espuminha, aquela fermentação, precisa ir um tanto de suco de maçã para poder ter aquelas espuminhas. Eu tava comentando ontem com o meu sobrinho, inclusive, porque a questão dos próprios sucos que a gente compra, né? Esses sucos de prateleira, basicamente a gente vai encontrar o suco de uva, que é 100%, e por acaso eu encontrei ontem laranja, né, de uma marca que também era 100% natural, 100% laranja, mas todos os outros, o grande percentual é realmente suco de maçã, pelo menos o que eu já reparei aqui. Acho que a linha Del Valle, inclusive, salvo engano, a maior parte dos sucos, o maior percentual é suco de maçã, né? Então é um máximo aproveitamento também. Isso é muito bom. Muito. E já tem um estudo, inclusive tem uma amiga minha aqui próxima, só que é a cidade de Lages, onde ela fez um estágio, ela é formada, ela fez um estágio fora, onde no Chile, se eu não me engano, eles aproveitam a massa, né, no caso, a polpa, né, da maçã, depois seca como combustível. É um tipo de combustível que eles também conseguem transformar, né, com a polpa da maçã já seca já. No caso, eles vão aproveitar o suco, né, dela, o máximo ali, mas aquele bagaço, né, a polpa dela em si, deixa-se secar e faz um tipo de combustível. Nossa. Lembrei da história da cana, né? Da cana, né? Quer dizer, isso, 100% do aproveitamento é o caso da maçã. E a maçã, e a questão, por exemplo, assim, a minha filha mais velha, ela gosta de maçã, mas ela gosta de maçã verde. E a gente sabe que a maçã verde não é verde. Ela é verde, mas ela tá uma verde madura, né? Ela não é o verde, assim, que a gente chama, não, tá verde a manga. Ela é uma qualidade que fica daquela cor. Aí é produzido também, Kátia? Isso. Tem alguns pomares que tem a maçã golden. Ela era uma maçã que há uns mais de 20 anos atrás era muito bem comercializada aqui. Só que a maçã golden aqui na nossa região, a maçã argentina, né, que tem essa maçã, ela é mais apreciada do que a nossa brasileira. A nossa brasileira, ela vai para um gosto mais adocicado. E como você falou, Lara, a maçã verde, ele já quer por ter um sabor mais, vamos dizer assim, mais cítrico, mais cravento, né? Uma coisa mais, né? E aqui ela já vai mais pro lado adocicado. Então, aqui se produz muito, como eu falei, a Gala Galaxy, que é uma maçã extremamente vermelha, a maçã Cinderela, aí como o pessoal costuma falar. E a Fuji Suprema e Fuji Mishima são as predominantes, mas temos outras variedades, né? Sim.
Nossa, é trabalheira, hein, Kátia? Trabalheira mesmo. Mas é gratificante. Não, claro é gratificante. Eu fico imaginando, a primeira vez que eu vi um pomar de maçã, que se diz pomar, né? Isso. Eu fiz o Carlos parar o carro. Pode parar o carro. Eu nunca vi um pé de maçã na minha vida. Vou parar esse carro, eu vou fazer foto, eu quero ver esse negócio. E aí tinha lá na frente, né? Até veio uma mulher, uma cesta com. Sabe aquela vontade que você tem de comprar a cesta inteira? Você não vai comer, mas você tem vontade de comprar porque o trem é lindo. Uhum. E então eu achei assim lindíssimo, né? Ele todo protegido. Ainda conversei um pouquinho com ela a respeito, tudo. E com certeza o que ela estava ali oferecendo, apesar de estar lindo, já tinha sido, de repente, eu vou usar a palavra refúgio, porque a indústria, de repente, a empresa não iria comprar, né? Mas para mim já estava linda e maravilhosa. Só o fato de estar tirando do pé, né? Exatamente, né? Minha vontade é tirar do pé, mas ela não ia deixar eu fazer isso. Aqui, como eu moro bem na beira, né, da rodovia, na época que elas estão, né, ainda em crescimento, nossa, para muito carro para bater foto, turista, aí às vezes eu tô trabalhando lá, eles vêm perguntar, eu tiro tempo às vezes, né, para explicar. A única coisa que às vezes a gente fica, né, que a gente tenta explicar, tem alguns que entendem, outros não. Eles, como você falou, Lara, eles querem arrancar. E para maçã tem todo um jeito para você colher também. Não pode simplesmente você arrancar. Você tem que ter um jeito de você mexe com ela e sobe para que o talinho não seja arrancado. Aquele talinho vai ficar nela para que ela consiga permanecer mais tempo dentro das câmeras frias também. Sim. Não, é que assim, como eu sou casada com um agrônomo, né, ele já falou, não pode mexer, porque ele já sabia que a minha vontade era de fazer. É óbvio, cara. Você vê um pé de maçã, a primeira coisa que você quer fazer é tocar a mão nele. É verdade. Só que a gente hoje sabe disso, que não tem como você fazer. Kátia, você falando sobre isso, me lembrei aqui de um outro ponto. A gente falou sobre a questão de gestão também, falamos sobre a questão de meio ambiente. E essa questão do meio ambiente hoje, né, as 3 letrinhas do nosso alfabeto para o inglês, né, do tal do ISG aí, como que dentro desse processo, porque aí no caso você, com a questão da maçã principalmente, fornecendo aí para um mercado internacional, inclusive, o nível de exigência é diferente? Como que é? Conta pra gente. Você falou uma coisa bem bacana aí, Diana, porque para o nosso produto chegar lá fora, existe toda uma exigência que você tem que estar cumprindo e cumprindo muito direitinho. Aqui existe uma firma bem grande, né, que compra maçã, que quase toda a safra que ela compra é exportada. Eles vêm de fora, vem uma comitiva, né, todo ano vem alguém. Eles visitam as propriedades. Você não pode ter lixo ao redor da propriedade. Você tem que ter. Aí, esses tempos eu vi até um alvoroço, que começaram as casinhas dos venenos, né, dos defensivos, né, dos agroquímicos. Aqui já há muitos anos nós temos que ter, porque não pode tu ter em qualquer lugar. Você tem que ter as casinhas dos agroquímicos, você tem que ter a rampa para poder estar lavando, né, o trator com o escoador, que a gente chama, que é um lugar britado, com chão de material, né, feito de cimento, e depois vem uma camada de brita, uma camada de terra, e essa água ela não pode ser jogada em qualquer lugar. O banho, né, dos agroquímicos, que é feita a pulverização, existe uma regulagem, né, que vem uma pessoa que é estudada, que faz a regulagem dessas turbinas para que você tenha um maior aproveitamento. Aqui nós temos as matas ao redor, onde nós temos os insetos, né, as abelhas, as joaninhas, os marimbondinhos, as abelhinhas sem ferrão, que é controlado essas aplicações com a engenheira agrônoma, né? A gente obedece todo o prazo de carência, e os defensivos também são apropriados para aquela ocasião da fase da macieira. Então nós temos
um total controle, né? Que onde a gente não destrói nada, não podemos estar também abusando, né? Aplicando a Deus dará ou fazendo o que acha que é para fazer. Não. Tudo é monitorado para a gente poder ter essa condição de estar mandando para fora. Os tratores agora veio a lei, né, que tem que ser todos com cabine, né, para fazer a pulverização. Acima de um tanto de hectare, lógico, eles antes tinham exigido para geral, né, para todos, do pequeno, médio e grande. Porque aqui, meninas, na minha região, a maioria é agricultura familiar. Sim. É de 4 hectares, de 10, de 15. Então, assim, ó, é tudo, quase todo mundo, como a gente aqui trocando dia, né, com o vizinho, famílias inteiras que trabalham e moram dentro, né, daquelas hectares e trabalham com maçã. Então, essa lei do trator um pouco penalizou muito, porque um trator aqui para nós, tipo, se um trator normal é 300 mil, o trator gabinado vai custar 450, 500 mil reais. Exato. É muito dinheiro para um pequeno produtor. Sim. Não tem como você parcelar isso para comprar, porque você não vai só pagar o trator, você tem que tirar a tua despesa da casa, despesa, né, às vezes dos filhos, pagar a mão de obra, né, que geralmente em tempo de colheita você tem que contratar. Então é muito complicado, sabe? Então daí eles maneiraram um pouco e deixaram mais para quem tinha uma tanta de hectare maior, né? Sim. E para os pequenos não é tão exigido essa gabine agora no trator. A proporcionalidade, né? Realmente em relação a essa questão dos investimentos, substituição de equipamentos, sem dúvidas. Você tocou realmente num ponto que eu acredito que seja um limitador, né? Inclusive para essas questões de crescimento. E é interessante porque a gente vê que realmente, por outro lado, a gente precisa de políticas públicas efetivas para a agricultura no sentido dessa maior inclusão, né? Eu acredito que hoje o maior entrave que nós temos do ponto de vista da tecnologia e que vai ainda ser um limitador para frente está nesse aspecto, porque a gente viu aí que o pós-pandemia, né, a gente teve aí uma oferta, né, felizmente, por um lado, né, uma grande oferta, grandes empresas realmente com grande tecnologia embarcada, mas isso veio realmente de forma exagerada para a gente como produtor, né, olhando para o nosso lado, né, a gente tá puxando sardinha aqui para o produtor mesmo, de que o produtor ele está sendo penalizado porque equipamentos que, como você citou, o trator que custava 300, 500 mil passou para mais de 1 milhão. E na época, né, se a gente olhando para o nosso cenário de soja, a soja realmente estava com um preço melhor. Quem comprou equipamento naquela época pensando que ia pagar com soja de 200, ok, mas a soja está 100. Então ele já não vai conseguir pagar essa conta. Então, e para você, né? E como a maioria, a gente tem muito produtor, né? De escala realmente reduzida, o investimento ele realmente sofre, porque como é que você vai fazer esse investimento? Como que você vai pagar uma taxa de juro que é um custo efetivo depois no final muito superior ao que é realmente uma taxa de juro, né? Então, quando a gente olha para a taxa de juro, não é só aquela taxa de 5, 6, 7, 8%, né? O custo financeiro operacional no final inviabiliza, né, o processo. Exato. Aqui era extremamente necessário a gente ter, né, mais maquinário, né, e já há muito tempo. Só que você falou uma coisa bem certa, sabe, Diana? A gente se limita porque você sabe que você vai dar o passo e não vai alcançar. Então, se é para mim botar minha propriedade lá, né, contra a dívida, né, vamos dizer assim, e eu sei que não tem uma projeção que eu vá alcançar, eu prefiro ficar com a minha máquina velha ou não aumentar, né, a minha lavoura, ou não investir tanto, né, para poder cumprir com meus compromissos.
Você falando antes, quando a Diana perguntou, daí a Diana fez essa outra pergunta, o que eu gosto quando essas respostas vêm na questão da exportação, Kátia, é que muitas vezes, você sabe disso, o agro está sendo muito martelado, está sendo muito massacrado, né? E por pessoas que não entendem, que não vivem o agro, que eles não sabem como funciona, e aí compram uma ideia da Europa, que aí nós compramos, o brasileiro compra, mas olha, você deu toda a explicação que você usa produtos agroquímicos na tua produção e ela é exportada. Então as pessoas têm que entender que se eles compram, por que é que eles falam que a gente faz diferente? Então eles não pedem esse tempo para ler, para entender, para ver legislação, para ver quanto a nossa legislação permite que se aplique em cada cultivar, que o Brasil tem mais de 160 espécies de cultivar, diferente da Europa, que deve ter uns 10, 8, se não for só isso, e que nós temos um limite de litros por hectare, diferente de alguns outros lugares. Então eu acho muito, muito válido quando a pessoa que está lá, né, no início, está lá na produção, está lá na colheita, explica isso, porque o teu produto, você explicou que ele é analisado, que você tem monitorado, acompanhado, teste para isso, teste para aquilo, que você tem inclusive um ganho se a tua produção tiver com tudo isso que se pede para exportar. Então isso as pessoas tinham que prestar mais atenção, né? Então, assim, fica esse chamamento. Mas o país tal está falando que o Brasil está com tanto de desmatamento, tanto de agroquímico. Dá uma pesquisada, o nosso código ambiental está aí. Pesquisa o código ambiental daquele outro país. A internet hoje você acha o que presta e o que não presta. Mas a facilidade é aquela coisa que os pais da gente já dizia, né? A Maria vai com as outras, é mais fácil só replicar o que foi falado, sem saber realmente como é que esse processo segue, como é que é feito, como é que é preparado. Quem escutou você falando das 3 culturas, ela viu tempo, trabalho, pesquisa, cuidado, o que eu posso, o que eu não posso deixar na propriedade, na lavoura, nisso e naquilo. Então, eu acho isso muito interessante. Eu queria ter feito essa parte quando você falou dos agroquímicos, justamente por isso. Porque as pessoas simplesmente pensam assim, não, esse produto aqui, gastei embalagem, vou ali jogar dentro d'água. Pô. É assim que eles rara a exceção, né, que faz isso. A gente não realmente. Não, mas é mínimo, né? Então, assim, é muito, muito válido isso. Isso é muito importante. Tomara que as pessoas que nos escutam repliquem isso para entender a respeito. Verdade. Kátia, quais são os próximos passos? Quais são os planos para o futuro? Menina, sucessão. O meu plano aqui, né, como eu falei para vocês, por ser uma propriedade já, né, de bastante tempo, aos pouquinhos, né, porque como eu falei, eu sou pequena produtora, a gente conforme o passo, né, a gente formou um filho, não foi fácil e tal, mas eu tô partindo um pouco agora pro turismo, né. A Kátia, daqui uns 10 anos, eu quero ver se a Kátia agora logo começa a ir menos, né, para a roça, como também dedico mais leve, né? Então aqui no meu lugar já tá vindo muito comprar condomínio e tá virando quase uma moda que nem a Suíça. Sim, hoje temos vinhos de altitudes premiadíssimos, né, até fora do país. Nós temos né, que como eu falei, nós temos nós temos o frescal, o queijo, né, e também nós temos uma que só você encontra só na Suíça, né, que é aqui. Então, eu quero aproveitar esse embalo que o pessoal tá buscando mais, né? O turismo aqui na Serra, para mim tá abrindo logo as porteiras, né? Para o turismo ecológico. E você aí perto,
como é que é o nome? É o Vale Europeu, né, Kátia? Ele passa por aí, perto de você? Porque eu estive na... Pode falar. Aqui nós somos considerados a Suíça brasileira, né? São Joaquim. Urubici também, né? Já está bem desenvolvido, Urupema. Não, porque eu perguntei isso, porque assim, eu tenho uma comadre que mora no sul e eles fizeram de bicicleta esse Vale Europeu. E a sobrinha do Carlos mora em Taió. E nós estivemos aí o ano passado em Taió e nós passamos pela entrada do Vale Europeu. Ainda brinquei com o Carlos, falei, amor, já que a gente não anda de bicicleta, vamos ver se a gente vai de carro nesse negócio aqui. Porque realmente o turismo aí tá ganhando novas proporções, né? Acho que travou de novo. E há 15 dias atrás já era aquela dupla sertaneja, o Rick Renner e o Zezé de Camargo, né? Ali eles começaram a vir de helicóptero aqui para São Joaquim de vez em quando, né? Tinha especulação, nossa, quando vem um helicóptero assim de gente rica, todo mundo fica, né? Curioso. E eles compraram. Eles disseram que esse condomínio vai ser para cantores, né, artistas. Uau. E essa pegada aí, né? E aí tá chovendo também, né? Tá escambando água. O Rick tem muita questão de vinho, sabe, Kátia? Ele é um apreciador muito grande. Talvez possa ser que ele também tenha interesse nessa questão de produção aí, né? E eles sabem, eles já estão, esses cantores, esses famosos já estão de olho em Santa Catarina há um tempo. Eles devem estar sabendo de muito mais coisa do que a gente está sabendo, né? Então, valorização total para o pessoal daí, né? Isso é coisa muito boa. Aqui você falou que quando baixa helicóptero aí você já pensa que a gente rica. Nós de vez em quando fica pensando, meu Deus, será que é outra boca? Menina, é que aqui eu moro perto, como eu falei, eu moro perto da Serra Rio do Rastro, tô a 18 quilômetros, né, da serra, e tem uma vinícola famosa bem perto também de mim aqui, que é a vinícola Pericó, e ali vem muita gente de helicóptero, então eles passam bem revoando o meu terreno aqui, né, porque é bastante morro, então a gente, quando vê, a gente já fica meio assustado, a gente no sítio vê um helicóptero, já sai pra fora pra ver o que tá acontecendo. Aí eles vêm, né, essas pessoas, né, de mais posses, eles vêm com os helicópteros para ver a serra, né, do alto, para vir nas vinícolas, para passar um final de semana nos dias de frio, né? Então tá muito grande essa procura, sabe? E como assim, como a gente tem aquela questão, tinha casa de veraneio, eu acredito que hoje eles estão querendo essa casa do romântico, né, do friozinho, da lareira, do vinho. É um novo buscar para isso, né? Porque apesar de ser, como eu sempre falo, o frio, ele tem um glamour, mas a gente sabe que ele é desumano, né, Kátia? Porque quem tá na rua, ninguém morre de calor na rua, assim, dormindo na rua. Em situação de rua, você não morre de calor, mas de frio, a gente sabe que isso... Então, eu falo, o frio tem um glamour, tem, mas ele judia, né? Que nem a Jana falou, quem levanta cedo pra tirar leite, quem tem que ir pra roça, criança que tem que estudar... Ele é glamouroso pra você que vai ficar na frente da lareira. Vai só passear. De pantufinha, né? Aquecedor. Aí o trem é bonito. Mas na hora do pega o trem é feio. Vai lá lavar uma pia de louça. Lavar uma pia de louça e tomar banho. Porque tirar leite que não é na ordenha, você fazer na mão, gelada. Meu Deus. E tem que tirar, porque não espera. E aqui até os próprios animais, né? Quando neva, se dá uma neve muito grande, que fica 3, 4 dias, eles também, né, penam, porque é muito frio. Imagina, meninas, chegar a 15 graus negativo, né? Abaixo de zero e ficar de um dia pro outro. Os animais, eles vêm, às vezes não tem como comer pasto, porque tá congelado, tá com neve. Queima, né? Então somente no mato, né? Bem no mato mesmo, que eles conseguem, né? Algumas coisinhas para comer. Nossa, ela emagrece bastante.
como você falou, as crianças, né? Aqui, quando dá temperaturas negativas, já tem a lei que eles proíbem a escola, mas meus filhos passaram pucados, a gente tinha que acordar bem cedo, eles, tadinhos, pequenininhos, e quebrando geada, como eu digo, né? Pra gente ir até o ponto lá do ônibus, né? Pra levar eles, pra pegar o ônibus e ir pra escola. Até porque a tua cidade não é fria, a tua cidade é a mais fria do Brasil. Não bastava ser fria. Ela não bastava ser fria. Ela, toda vez que eu vejo São Joaquim, levou em São Joaquim, não sei o que, eu falo, Não, detalhe, né? Ainda é em fevereiro. Não era verão? Tá levando lá em São Joaquim. Gente. Mas tirando as brincadeiras, Kátia, te agradecer, porque quanto aprendizado e quanto compartilhamento aqui nesse bate-papo de hoje, né? E o quanto você pode produzir, que a gente não vou te perguntar o tamanho da tua propriedade, mas o tanto que você não precisa ter aquela propriedade gigantesca para ter essa diversidade que Kátia tem, né? Batata, maçã, pinhão, gado. Basta querer, né? Basta querer. Tem que ter coragem, sangue no olho, igual a Kátia. Aí vai lá e faz. Kátia, mas a gente quer realmente te agradecer, te parabenizar, né? É desse tipo de exemplo, de história que a gente quer sempre compartilhar aqui no Chama na Botina, porque é sobre isso, né? Não existe certo e errado, não existe uma regra. O que existe são histórias que precisam realmente ser compartilhadas, merecem serem escutadas, porque com certeza é sempre uma oportunidade para a gente aprender. Então, pelo menos da minha parte, fica aqui a gratidão por esse compartilhamento. Maravilhoso. Eu sabia que a gente ia ter muita coisa para conversar, muita coisa para aprender contigo. E que essa tua história, que esse teu case incentive muitas outras mulheres. Que fica aí. Meninas, eu é que agradeço. Eu fiquei extremamente feliz o dia que a Lara me passou a mensagem. Nossa, tu não imagina quanto que eu esperei pra esse momento, menina. Nós também. Mas aí você é mega famosa, tá num treino num dia, tá num treino outro dia. Não é fácil também, não. Agenda lotada. É sobre isso. Mas sabe, Lara, quando a gente começa a ver assim, é que eu comecei a gente dá um ânimo, né, uma injeção de ânimo, porque é o reconhecimento, né, de anos, né, que a gente vem batalhando, né, eu não sou mais criança, né, e isso como eu falei para você, eu acho que toda mulher, toda produtora deveria ter uma chance assim, né? Exatamente. Como faz bem pro ego, como faz bem pra alma, né? A gente ser reconhecida, ser valorizada. Como para vocês aí que tem a audiência de vocês, como é bom, né? Saber que alcança às vezes vários lugares, né? Pessoas que nem a gente sabe, né? Que poderiam estar escutando. Exato. Então eu acho que isso que é válido, sabe? Isso que motiva a gente, te impulsiona e que dá coragem também. Mas é verdade. E é por isso que a gente fala. Nós pegamos histórias que nós temos certeza que vão fazer diferença para outras mulheres, para homens, para meninas que estão começando, né? Para elas saberem, porque a nossa geração já abriu o caminho, agora elas podem seguir junto com a gente, né? Sem essa questão de eu não sou capaz ou eu tenho que levantar algumas bandeiras para dizer que eu sou. Não, dá para você fazer tudo com muita calma, como você fez, né? A tua resiliência de ficar 10 anos para colocar as coisas nos lugares. Você poderia ter simplesmente jogado para cima o balde, falar, vou vender, não tenho mais paciência para isso, não tenho mais estrutura, mas isso. Não, com todo esse jeitinho. Então, assim, literalmente só gratidão pelo fato de você ter, né, ficado esse tempo aqui com a gente. Nós sabemos que você tem muita coisa para fazer, né? O pinhão não espera, a maçã não espera, a batata não espera. Então, assim, muito obrigada, né? E, gente, mais um Chama na Botina maravilhoso, né? Isso aí. Com muito carinho no coração. Chama na Botina mesmo e até o próximo, né? Até o próximo, se Deus quiser. Beijo, Kátia. Obrigada, Kátia. Fica com Deus. Tchau, tchau.